Então, pessoal, prosseguindo com o que a gente vinha conversando nas nossas últimas aulas de mecânica dos solos, né? Vou falar agora do ensaio do limite de plasticidade. Bom, pessoal, esse limite ele vai ser determinado pelo cálculo da porcentagem de umidade, na qual o solo vai começar a se fraturar quando a gente tentar moldar com ele um cilindro, né, de 3 milímetros de diâmetro e cerca de 10 milímetros de comprimento, né, 10 centímetros de comprimento. E aí, a referência normativa que a gente tem no Brasil em relação a esse ensaio é a NBR 7180 de 1984, tá bom? E aí, como é que se dá esse ensaio, né? Inicialmente, a gente tem aquela preparação de amostra, a gente vai pegar as 100 gramas, né? Que a gente separou lá quando falou do ensaio do limite de liquidez. E aí, a gente vai colocar esse solo em uma cápsula de porcelana, certo? Em relação aos materiais, né, que eu não comentei, a gente vai precisar da cápsula de porcelana, da espátula para revolver novamente a amostra, né? A estufa, né, onde a amostra vai ficar para determinação de umidade, balança, né, e essa balança tem que ter uma boa precisão, placa de vidro e o gabarito cilíndrico para a gente compare, né, para que a gente compare o tamanho do cilindro que vai ser moldado com o solo, certo? Então, depois de você colocar essa amostra na cápsula de porcelana, você vai acrescentando aos poucos água destilada, certo? Então, você acrescentou água destilada, separa, né, a amostra, faz 5 bolinhas com a amostra, certo? E aí você vai pegando aleatoriamente, né? Quando você pegar a bolinha, o que é que você vai fazer? Você vai usar uma placa de vidro na qual você vai pressionar essa bolinha nessa placa de vidro com a palma da mão a fim de formar o cilindro. O que é que você vai observar? Você vai observar se o solo começar a se fraturar antes de atingir a dimensão, né, pedida pela norma, que é de 3 milímetros de diâmetro e de 100 de comprimento. Se isso acontecer, você volta a amostra para a cápsula, acrescenta mais água e faz de novo. Se acontecer de você conseguir obter esse cilindro e a amostra não se fraturar, então você vai novamente fazer a bolinha e refazer o cilindro. Por quê? Quando você está fazendo isso, a amostra, aquela bolinha, ela está perdendo umidade, certo? E aí, desses 5 pontos que você separou, o ideal é que você tenha pelo menos 3. A gente vai ver mais à frente. Então, vamos lá, você formou o cilindro. Então, vamos supor que ele se fraturou com essas dimensões aí mencionadas. Quando isso acontecer, você vai tomar esse cilindro, você vai colocar em uma cápsula de metal, pesar, né, na balança, e aí você vai levar para a estufa, onde vai ser determinado, né, vai passar lá 24 horas para determinação da umidade. E assim você vai fazer para todos os pontos, certo? Aí são coisas que vem dizendo na norma, que a gente deve considerar satisfatórios os valores de umidade obtidos quando de pelo menos 3 pontos, nenhum deles diferir da respectiva média de mais que 5%. Então, como é que isso vai acontecer? Você vai obter os valores de umidade para os 5 pontos, né, que eu mencionei, e aí você vai obter um valor médio de umidade. E você vai observar o quanto a umidade de cada ponto individualmente vai diferir dessa média. Se você observar que em pelo menos 3 pontos essa diferença, né, não é maior nem para mais nem para menos que 5% da média, então você considera o resultado do ensaio válido, senão você vai precisar refazer o ensaio, certo? O resultado final, média de pelo menos 3 valores de umidade, deve ser expresso em porcentagem aproximado para o inteiro mais próximo. Então você verificou que esses 3 pontos eles não diferem mais que 5% da média. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses pontos, calcular uma nova média e esse valor vai ser seu limite de plasticidade. Lembrando que sempre vai aproximar para um número inteiro mais próximo do valor obtido. Quando você não consegue obter o cilindro, né, de 3 milímetros de diâmetro, você considera a amostra como não apresentando o limite de plasticidade. E aí eu tenho um comentário pessoal acerca disso, né? Às vezes a gente inexperiente no ensaio não realiza o ensaio de forma adequada e aí
acaba mascarando alguns dados. Isso aconteceu comigo, né? O primeiro ensaio de limite de plasticidade, né, que eu já realizei, não deu certo. Então, eu fiz novamente com uma pessoa mais experiente e assim eu obtive o resultado. Mas se na situação você já souber realizar um ensaio e mesmo assim você não conseguir obter o cilindro, né, lá com 3 milímetros de diâmetro e pelo menos os 100 milímetros de comprimento, então você pode considerar que essa amostra ela não apresenta limite de plasticidade e esse solo é não plástico, tá certo? Isso pode sim acontecer, sobretudo em solos arenosos, né? E aí, pessoal, a gente usa muito esses parâmetros obtidos nos sistemas de classificação dos solos, certo? E aí, um desses parâmetros que a gente precisa determinar é o índice de plasticidade. Vai ser basicamente a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Vai definir a zona em que o terreno se acha no estado plástico e, por ser máximo para as argilas e mínimo, ou melhor, nulo para as areias, fornece um critério para se ajuizar do caráter argiloso de um solo. Assim, quanto maior for esse P, tanto mais plástico será o solo. Justamente porque, no caso das argilas, elas são bastante fluidas, né? Então o limite de liquidez é maior ainda, o valor da umidade, né? Quando o material não tem plasticidade, né, no caso das areias, a gente pode considerar esse P nulo não plástico. E assim, pessoal, essas características aliadas a algumas características que a gente obtém lá no ensaio de granulometria, como os coeficientes de uniformidade e curvatura, eles são de grande auxílio para o próximo conteúdo de vocês, né, que fala justamente a respeito da classificação dos solos, né? E aí a gente vai ver que tem diversos tipos e também variados sistemas de classificação. As argilas, elas são mais compressíveis quanto maior for o IP. E aí, segundo Jenkins, os solos poderão ser classificados em... Aí é uma classificação em relação a esse índice de plasticidade, né? Quando esse índice de plasticidade está entre 1 e 7, esse solo pode ser considerado fracamente plástico. Quando esse índice de plasticidade está entre 7 e 15, medianamente plástico. E aí, quando é maior que 15, a gente considera altamente plástico. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. E eu espero que a gente se encontre na nossa próxima aula. Tchau, tchau!